que eu estou sentindo é alegria. Você também está, né? Está na casa do Senhor, não tem coisa melhor. Às vezes a gente pensa que o domingo é o dia do Senhor, mas não é o domingo, é todos os dias é do Senhor. Mas o domingo nós dedicamos para estarmos juntos em adoração, não apenas para assistir um culto, mas principalmente para oferecer ao Senhor um culto verdadeiro. Estamos aqui como verdadeiros adoradores e realmente meu coração está inundado de alegria. Começamos a sonhar em vir aqui já há algum tempo, desde que a Carol mudou, a gente começou a sonhar. Nossa família é muito colada um no outro, gostamos de estar juntos. E Deus nos deu esse presente. E quando nós vimos as fotos que a Carol passava, a gente falou assim, pô, Deus botou você num pedacinho do Éden. Que paraíso esse lugar. E aí começou a alimentar essa vontade de estar aqui, começamos a orar por isso, pedindo a Deus a oportunidade, tentamos o Natal seria o primeiro Natal juntos, não foi possível, mas olha, Deus preparou um tempo maior do que o Natal. Eu sei que o Carnaval é uma festa do inimigo, mas Deus transforma todas as coisas em coisas boas para nós. Para nós é um privilégio conhecer essa família de Deus que está espalhada em endereços diferentes. Nós estamos separados fisicamente, mas estamos unidos no mesmo desejo de adorar ao nosso Deus. Então o momento hoje aqui é de gratidão a Deus por isso, por poder estar junto, toda a família reunida. Nós teve essa bênção, veio todo mundo. A minha esposa aí, esse ano completamos 47 anos juntos. É misericórdia de Deus, é amor de Deus. E nós somos muito gratos a Deus. E Deus, nesse período, deu 2 heranças. Deu o Rodrigo, filho que chegou primeiro, mais rápido. A Carol também queria sair, mas levou um pouquinho mais de 1 ano para sair. E quando a gente pergunta ao outro, assim, quem é o seu melhor irmão, a Carol diz que o melhor irmão dela é o Rodrigo. Olha só, é uma benção. Não tem irmão melhor do que aquele. E do Rodrigo, a melhor irmã é a Carolzinha, né? É uma benção. E são presentes de Deus, e Deus acrescentou a eles também a companhia, o ajudador, o cônjuge. E Deus deu ao Rodrigo a benção de ter a nossa querida Cristiane, que chamamos de Cris, uma mulher de Deus, uma esposa, uma mãe, segundo o coração de Deus. E já deram 2 netinhos. Está aí, o Miguel já foi lá, o Mateus está ali, já com seus, fazendo quase 12 anos. E a Carol, Deus acrescentou o presente do Bruno. O Bruno é um presentão de Deus para nós. E nós louvamos a Deus por família. Gente, família, depois da salvação, o que tem de melhor. E quando Deus cria a família, Ele cria para abençoar. Talvez o que a gente esteja vendo não é aquilo que Deus planejou. Não é o projeto de Deus. Nós estamos vendo as famílias se destruindo, porque não seguem a direção daquele que criou a família. Deus criou para que a família seja saudável, não perfeita. Perfeita não vamos ser no céu, mas aqui já dá para ser saudável. Viver amor, compreensão, carinho, a família servindo ao Senhor. Então ore sempre pela sua família. Não se contente com menos do que as bênçãos de Deus. Clame ao Senhor. Sigam as instruções que Deus colocou na sua palavra para que possamos experimentar essas bênçãos de Deus. E na Bíblia tem o papel do esposo, tem o papel da esposa, tem dos pais, tem dos filhos. Quando nós escolhemos fazer do jeito de Deus, nós vivemos a bênção da família. Escolha sempre viver do jeito que Deus nos ensinou. É o melhor. As famílias se perdem porque não estão querendo fazer do jeito de Deus, mas seguir do seu próprio jeito. Não dá certo. Mas quando nós obedecemos ao Senhor, nós experimentamos a bênção da família e como é bom estar juntos. A gente se emociona, a gente chora, a gente se alegra, a gente discute situações, mas num ambiente de paz, porque Jesus é a nossa paz. Jesus é o Senhor da nossa família, da sua família. Então que Deus te abençoe, querido. Pastor, muito obrigado, viu? O senhor é muito corajoso. Confiar a um pastor de longe que não conhece o púlpito da sua igreja, mas que Deus nos use. A palavra não é minha é apenas a voz.
mas a palavra é de Deus, é em oração, é de joelhos, pedindo ao Senhor o que Ele tem para falar para nós. Nós estamos usando muito nos púlpitos esse momento difícil que o país passa, já vamos fazer 3 anos de pandemia, mas eu acho que ninguém tem dúvida da fidelidade de Deus em cuidar de nós. Eu tenho certeza que você sabe que Deus está no controle, apesar de tudo que está acontecendo, das guerras, da Covid, Deus está no controle. Deus tem sido fiel. Talvez você tenha passado momentos dificílimos, até de dor, de sofrimento, de perda, mas você está aqui. Você está em pé. É cuidado do nosso Pai. Em todo tempo, Deus cuida de nós. Então hoje, nesta mensagem, Deus não colocou tanto a questão do cuidado dele, porque isso todos nós temos experimentado. Mas ele vai nos chamar a atenção para um perigo que nós corremos como crentes. E que a gente esteja atento à palavra de Deus. Que a gente possa entender, compreender, pedir ao Senhor que nos dê discernimento espiritual para entender qual é o recado dele. E eu vou ler um texto bastante conhecido. Eu, quando falo bastante conhecido, eu fiquei assim meio surpreso, porque você está numa escola bíblica, aí você cita assim, você já conhece isso. Mas o que eu tenho percebido, isso não acontece aqui nessa igreja, é que muita gente está na igreja, mas não conhece a palavra de Deus. Então ele é conhecido para quem lê, quem estuda, quem ama a palavra de Deus. Para quem não é, é uma novidade, mas aqui é diferente, pastor, tenho certeza. Essa igreja ama a palavra de Deus, ela medita na palavra de Deus. Está lá no Salmo 1, né? Como é bom meditar na palavra de Deus. Ó, quanto amo a tua lei, a minha meditação todo dia está na palavra. E esse texto é conhecido, é uma das parábolas mais conhecidas, está lá em Evangelho de Lucas, capítulo 15, vai ser projetado ali esse texto. Nós vamos ler a partir do versículo 11, que dá início a essa ilustração de Jesus. E você pode acompanhar, e vai estar projetando o que eu estou lendo na NVI, nova versão, parece que há versões diferentes, então seria mais fácil vocês acompanharem aí na projeção. Pastor, eu tenho que botar o relógio aqui para ver a hora. Eu sei que o senhor falou que eu podia... Já tem? Ah, então tá bom. Então... Ah, tá aqui pertinho. Mas assim, eu olho aqui, eu sei que ele falou que eu posso ir até meio-dia, mas não vou levar muito a sério isso. A gente gosta de compartilhar a palavra de Deus, é algo muito bom. Então é chamado a parábola do filho pródigo, que diz assim, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo, esse filho que pediu, reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa,
Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem o anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Querido Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos a entender, Pai, o que o Senhor tem colocado no nosso coração e compartilhar com os teus filhos aqui. E que esta palavra encontre lugar no coração de cada um de nós. E que possamos estar atentos, Senhor, às armadilhas que o inimigo lança contra nós, para nos afastar de Ti. Fica conosco, fala conosco, usa o Teu servo. É a oração que eu faço a Ti no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero dar só um panoramazinho do capítulo 15, antes da gente ir no assunto. Esse capítulo 5, Jesus estava falando com um grupo interessante. A gente poderia até pregar, né? O pastor sabe disso. A gente olha assim, o auditório de Jesus tinha publicanos, tinha pecadores, tinha fariseus, tinha mestres da lei, mas com motivações diferentes. Mas não vamos falar sobre isso hoje. Mas isso acontece. Talvez esteja acontecendo aqui. A palavra de Deus está sendo dita, mas as motivações para ouvi-la são diferentes. Aqueles fariseus estavam ali apenas para pegar Jesus em alguma falha. Eles não queriam aprender. Eles não queriam mudar a sua vida. Mas este capítulo, então, fala de uma parábola, embora ele cite 3 figuras diferentes, com ações parecidas. Na primeira figura, fala da ovelha que tinha se perdido. Na segunda, a figura fala da moeda que desapareceu. E esta terceira figura fala daquele jovem, daquele filho que estava perecendo. E é interessante porque Jesus está ali conversando com eles e ele estabelece para eles que ele, o Filho do Homem, entrou no mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Até hoje, Jesus busca aquele que está perdido. Mas eu quero destacar nesta parábola, e a mensagem central é essa de Jesus buscando e salvando o perdido, mas eu quero destacar 2 decisões que foram tomadas por esse filho e as consequências dela. A primeira está logo no versículo 12, quando diz assim: o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Primeira decisão: eu quero sair de casa. Eu quero sair de casa e para isso eu preciso que o Senhor me dê a parte da minha herança. Esse pedido não era um pedido ilegal. Se você for procurar na sua Bíblia, lá em Deuteronômio 21:17, há esse direito. Porém, não o direito de se realizar com o pai em vida. Então é como se o filho tivesse necessitando pedir um favor ao pai. Mas ele pede esse favor ao pai. Mas o que me chamou a atenção quando lia esse texto, eu não sei se você parou para pensar nisso, a maneira como este jovem faz o seu pedido. Pai, quero a parte da minha herança. Eu quero. Você, aqui nós temos vários pais, mães. Como você se sente quando um filho vai para você: pai, eu quero? Parece algo prepotente do filho, altivo, né? Uma proposta, um pedido de um coração, como se tivesse um coração amargurado, insatisfeito. Eu quero. Você se sente bem? Não é diferente quando um filho vai para você: pai, e geralmente aqueles assim que sabem estudar os comportamentos dos pais,
Eles dão aquela volta, pai, o senhor é um pai maravilhoso, né? Eu sei que o senhor é legal. Dá aquela volta, eu amo muito o senhor, tenho a maior honra de ser seu filho, tudo isso aí. E termina dizendo, pai, dá para o senhor me dar uma... Aí vai fazer o pedido, é diferente, não é? Mas este filho foi pontual. Pai, eu quero. Esse eu quero me chamou muita atenção porque alguma coisa já estava errado nesse filho. Havia uma insatisfação, um descontentamento total no coração daquele filho. Talvez ele não estivesse suportando mais aquele ambiente da casa. Talvez a presença do pai, ter que obedecer ao pai, tudo isso estava gerando nele um conflito muito grande. Porque o eu, você já ouviu falar do nosso eu? Aquele eu estava aos poucos tomando o controle da nossa vida. O apóstolo Paulo fala dessa batalha espiritual. Romanos, o capítulo 8, vai nos falar sobre isso. Capítulo 7, capítulo 8. Desta batalha daquilo que a gente quer fazer, mas acaba não fazendo, faz aquilo que não quer, porque o eu vai ocupando um espaço dentro de nós. É um tirano dentro de nós. Este mesmo Paulo fala de algo tremendo. Quando ele conheceu a Jesus, naquela experiência maravilhosa, ele lá em Gálatas 2:20 vai dizer assim, já fui, quem lembra desse texto? Crucificado com Cristo. Quem foi crucificado? Já fui. O meu eu foi crucificado com Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Talvez seja uma pergunta que eu precise fazer. Você não precisa responder em voz alta, mas quem vive em você? É o eu ou é Cristo vivendo? O eu é o insaciável. Ele nunca está satisfeito com nada. Para ele, todos estão contra ele. E, gente, para ele chegar a esse momento, isso não aconteceu nesse momento. Algo já vinha acontecendo. E eu queria chamar a atenção para nós nesse aspecto do descontentamento. E a gente fala com o pastor, e o pastor Valdeci sabe disso. Quando a gente conversa com os crentes, com alguns em atendimentos, e a gente começa a perceber que esse crente não tem mais alegria em ler a palavra de Deus, não consegue mais orar. Dentro da sua casa, ele está insatisfeito, seu relacionamento conjugal começa a piorar, começa a ficar irritado, aquele relacionamento de amor, de carinho muda, e a pessoa já não aguenta mais ouvir a voz do outro. Não tem mais paciência com os filhos não têm com o pai. E chego, infelizmente, a dizer, eu não aguento mais, eu vou pular fora. Quantos têm feito isso? Porque o eu foi ocupando um espaço. E o eu não quer ninguém, ele quer ele. Esse tirano do eu é egoísta, é tudo para mim, não para o outro. E num casamento saudável é o outro. Na vida cristã é o outro. Nós não somos egoístas, mas altruístas. Deus nos dá para abençoar o outro. Mas quando o eu está no controle, você não está satisfeito em casa. Você não aguenta nem mais olhar para a esposa para o esposo. Você não tem mais paciência com o filho, não tem mais paciência com nada. Você não gosta mais da sua casa. Você acha que tem que mudar de casa para mudar o ambiente. Você reclama do carro, tudo é ruim. Trabalho é ruim, patrão é ruim, os amigos são ruins. Se está na escola, professor é ruim. E quando chega na igreja? Quando chega na igreja. Essa igreja não dá mais para mim, não. Eu não gosto da mensagem, eu não gosto do louvor. Parabéns pelo louvor, viu? Que Deus continue usando vocês. Usem o dom que Deus deu para louvar. Mas o eu, no controle da pessoa, ele não gosta. Ele quer ouvir a música que ele quer, do jeito que ele quer. Ele não se sente mais em família, como aquele jovem já não sentia mais. Nós precisamos pedir
ao Senhor que nos dê esse discernimento para entender quem está vivendo em nós. Se você começa a sentir esse descontentamento com tudo, eu sei que nós temos muitos motivos para estar descontente com a política, com o que está acontecendo com esse cenário, mas quem tem Jesus tem alegria, tem paz, ele quer estar junto em família. Alegria no Senhor é a nossa força. Aquele jovem não tinha mais alegria. Ele não aguentava mais aquele ambiente da sua casa. E nós precisamos trabalhar essa questão na nossa vida. Como você chegou aqui? Será que já há sinais de descontentamento? Que você não consegue mais se alegrar, não consegue olhar, e hoje de manhã estava olhando, olha, como Deus está sendo tão bom, né? Dias de chuva, de nuvem, lindo, tanto verde, agora dá um céu azul de manhã. A gente começa a ver tudo bom, porque Deus é bom, a sua bondade está conosco, dura para sempre. Quem está com Cristo, quando é Cristo vivendo em nós, ele vê as coisas pelo lado bom. Ele não foca na tristeza. Ele não se entristece pelo que ele não tem, mas ele se alegra pelaquilo que Deus dá. Ah, aquele menino não percebeu. E o eu foi tomando conta. E, queridos, nós só podemos combater esse eu quando nós temos comunhão com Deus. Eu não sei como está a sua vida devocional. Se você tem lido a palavra de Deus, se você tem aplicado a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus é muito importante, mas não é essencial. Porque se eu conheço e não pratico, de nada vai adiantar. Eu preciso colocar em prática aquilo que Jesus está ensinando. E Jesus nos ensina, então se eu não tenho uma vida devocional, eu vou olhar para o mundo com os olhos do mundo. Eu vou me contaminar com as pessoas que estão circulando, que reclamam de tudo. Se está chovendo, porque chove. Se está sol, porque é sol. Está frio, porque está frio. Tudo é ruim. Mas quem tem Jesus, tudo é bom. Porque a presença dele satisfaz. Um coração sem Jesus é um coração vazio. E um coração vazio, o eu toma conta. Por isso Paulo falou, o meu eu está crucificado. E deixa eu dizer para vocês, queridos, a gente tem que crucificar ele todo dia, porque esse eu, ele tem uma resistência impressionante. Se você não crucificá-lo todo dia em oração, Senhor, e clamar ao Senhor, eu crucifico o meu eu, porque eu quero fazer a tua vontade e não a minha. Esse é o ensino de Jesus. Ele não só ensinou, mas ele viveu tudo que ele fazia, era segundo a vontade do Pai. Essa deve ser a minha motivação maior em tudo que eu fizer. Fazer a vontade do Pai. Por isso eu preciso ter comunhão com Ele. Eu preciso ter vida de oração. Eu preciso desfrutar desta palavra, aplicá-la, estudá-la, meditar nela dia e noite. Está na palavra. Para que o eu não saia da cruz. Mas quando nós vamos perdendo o interesse, já aconteceu isso com você? Você vai começar o dia, você até acorda com aquela vontade. Hoje eu vou começar orando. Aí aparece logo uma porção de coisa para fazer. Satanás, ele tem um estoque violento de coisas para nos distrair. Você já acorda já pilhado, já fazendo uma porção de coisa, e talvez lá durante o dia, no meio-dia, vai lembrar, não orei, não busquei ao Pai. Jesus ensinou que a gente tem que buscar primeiro o reino e as outras coisas. E a gente busca as outras coisas e aí nada dá certo. Já amanhece irritado, já amanhece brigando, já amanhece discutindo. Não coloca diante do Senhor o seu dia. Como vai ser o seu dia, você sabe? Não. Mas Deus sabe. Com quem você vai lidar? Com quem você vai falar? Você não sabe, mas Deus sabe. Então, quando você vai lá para o seu momento, eu acho linda a expressão de Jesus, quando você for falar com seu pai, fala aos discípulos, né? Vá para o teu quarto. Vá para um lugar onde esteja você e Deus, sem isso aqui perto, para não tocar. Porque isso aqui nos distrai muito. Cuidado, hein? A gente está gastando muito tempo com isso e pouco com a Bíblia. Mas isso aqui tem tempo. Aí tem o WhatsApp, tem Face, tem Instagram. E o Instagram e o Face é um troço incrível, né? Você vai passando o dedo, vai rolando, 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 não acaba o dia.
Eu estava vindo com um pastor amigo de uma consulta, e ele abriu o Instagram e também não gostava, e falou, Tiago, isso não acaba, nós já estamos chegando, está passando. E quantas pessoas estão usando o seu tempo nos Instagrams da vida, nos Facebooks da vida, mas não consegue gastar, ou não vamos dizer o termo gastar, investir tempo na palavra de Deus. Então, quando a gente não está alimentado, o nosso eu não se alimenta. Como é que o eu se alimenta? Dos prazeres, das vontades da carne. Como é que o espírito, essa batalha eu e o espírito se alimenta? Na palavra, na oração, no envolvimento na obra de Deus. São coisas que nós precisamos estar atentos. E este jovem, então, com toda essa maneira de agir, com toda essa insatisfação, ele decide sair. E nós somos tomados realmente quando esse eu está no nosso controle de uma insatisfação muito grande. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a não permitir que isso continue caminhando conosco. Mas que a gente possa, talvez hoje, Deus te trouxe aqui para dizer assim, você está ficando já meio chateadinho, já está reclamando muito, vá para o teu quarto, ore ao Senhor. Se alimente da palavra, se fortaleça na palavra. E aquele jovem que estava insatisfeito, sabe o que ele queria? Queria ser feliz. Já ouviu essa expressão? Eu já ouvi muitas vezes. Quando você está atendendo alguém, conversando com alguém lá no nosso gabinete, pastor, tudo que eu quero é ser feliz. E eu ser feliz, para muitos, é fazer aquilo que está dando vontade na sua vida. É seguir as paixões da sua carne. E aquele jovem satisfeito queria ser muito feliz e viver esses desejos dele. E sabe o que acontece? Satanás é tão astuto que parece que o início foi bom. A Bíblia diz que ele gastou irresponsavelmente. Eu imagino que ele começou com a corda toda. Com dinheiro, herança, tinha tudo. Tudo que ele queria. Não tinha o pai perto, não tinha irmão, não tinha ninguém para dar ordem. Agora eu faço o que quero. Já ouviu pessoas assim? Eu gosto de fazer o que eu quero, não tem que ouvir ninguém. Não dê piruada. Tanta coisa que a gente faz sem perceber. E aquele rapaz agora estava assim, não tinha ninguém para dizer que ele estava errado. E ele viveu dissolutamente, irresponsavelmente. E perdeu, o final foi triste, perdeu tudo. O início é sempre bom. Satanás é assim, ele te dá aquela emoção e você parece que a vida é aquilo, é festa. Mas a vida não é festa. A vida é um compromisso com Deus de vivê-la segundo a vontade de Deus. Tem momentos de alegria, de satisfação, de reunião, mas tem momentos também de choro. No mundo nós teremos aflições, mas Jesus não parou por aí assim, olha, tem de bom ânimo, porque eu venci. E se Ele está em você, quer dizer assim, você também vencerá as aflições. Mas aquele jovem não tinha essa experiência, ele tinha o eu no controle, ele perdeu tudo, gastou tudo com seus amigos, e quando tudo acaba, quando o dinheiro acaba, onde ficam os amigos? Desaparece. Amigos gostam de conforto, né? De ter tudo à mão. E a gente ouve tantas experiências, pessoas tiveram muito dinheiro e a casa vivia cheia, era churrascada, né? Todo final de semana. Mas quando a crise chegou, perderam a empresa, se veem sozinhos em desespero. E muitas pessoas no desespero vão buscar a Deus. Às vezes nós não conseguimos entender muito isso, mas Deus permite coisas acontecerem para nós o buscarmos. Porque quando tudo vai bem, parece que a gente se torna autossuficiente. A gente resolve tudo. Mas é Deus que continua no controle da nossa vida. E essa condição de perder tudo e ficar sozinho é algo muito real na sociedade. Talvez você conheça pessoas assim, que perderam tudo e hoje estão sozinhas em desespero. E diz que a fome chegou e aquele jovem estava desesperado. Muita fome. E foi procurar ajuda e encontrou um trabalho num chiqueiro.
Que descida, né? Estava na casa do pai, tinha tudo, o amor do pai, o alimento, a roupa, o conforto, mas o eu falou assim: você tem que viver a tua vida do teu jeito, leva a esse ponto. Agora não tem mais nada. E a única coisa que ele encontra é trabalhar num chiqueiro de porcos. E essa situação difícil, de miséria humana, e a fome, o texto nos diz isso, era tão grande, que a vontade dele era comer a comida dos porcos. Quantas pessoas estão perdidas aí com desejo de comer as comidas dos porcos? Porque perderam tudo. Fizeram o que queriam, mas não o que agrada a Deus. E o final de quem faz o que quer sem a vontade de Deus é um final triste. E aí, nesta situação tão difícil, vem a segunda decisão dele: vou voltar para casa. Olha que coisa, precisa ir lá no chiqueiro para entender que o lugar de um filho é na casa de um pai. E sabe como é que começa isso? Há uma expressão linda aqui que nós precisamos aplicá-la todo dia: caindo em si. E aquele jovem parado ali naquela miséria, naquele trabalho, e fala assim: o que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai tinha comida, tinha alimento, os empregados do meu pai têm tudo, e eu, o que estou fazendo aqui? E esse jovem usa realmente dois passos importantes para que Deus transforme a nossa vida, que mude essa existência dominada pelo eu. E a primeira é o arrependimento. Nós temos os textos bíblicos que nos ensinam isso, que diz: se confessarmos ao Senhor, Ele é fiel e justo. O primeiro é arrependimento. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Arrependimento quer dizer isso: meia volta, voltar, mudar de direção, mudar de mente. Uma mudança com uma ação. E a ação dela: eu vou sair daqui de onde estou e vou agora voltar em direção à casa do meu pai. E é importante quando nós pensamos nisso, porque ele também confessa. E ele diz exatamente esta situação: eu pequei contra o céu e perante ti. Arrepender-se e confessar. O crente, e a gente fala o crente porque ele estava na casa do Pai. Esse é o maior cuidado que precisamos ter. Ele não estava fora, estava na casa do Pai, mas o coração dele não estava na casa do Pai. E isso nos leva a pensar como nós temos que estar atentos à nossa real motivação quando vamos à casa do Pai. Quando estamos em família de Deus. Se há alegria no nosso coração, se nós realmente nos regozijamos com o Senhor naquilo que o Senhor tem nos dado, para podermos realmente nos arrepender e confessar ao Senhor aquilo que nós fizemos que não agrada ao nosso Deus. Então, depois de se arrepender, depois de confessar ao Senhor, essa mudança que ocorre nele muda por completo esse filho. Agora não tem mais o que eu quero, não tem mais exigência, o que eu tenho direito, tem que me aceitar. Como mudou tudo. Antes eu quero, eu vou fazer, ninguém manda em mim, mas agora não, agora ele vem diferente. E esse destino baseado no segundo desejo é totalmente diferente. Porque ele toma então essa decisão, essa mudança, esse arrependimento de voltar, e ele volta confessando. E ele prepara esta confissão para falar ao seu pai. E diz o texto que quando ele caminhava em direção à casa do seu pai, o seu pai o vê de longe e vai ao encontro daquele filho. Eu fico tentando imaginar a imagem daquele filho, sujo, maltrapilho, magro, faminto, caminhando em direção ao pai, e o pai vem ao encontro dele. Olha que Deus maravilhoso.
O inimigo da nossa vida nos abandona, te leva lá para a destruição, para o chiqueiro. Mas a misericórdia de Deus, que nos dá nova chance, nos tira dali quando nós nos arrependemos, quando nós caímos em si, e dizer: Pai, eu já estou muito insatisfeito com as coisas, está começando, eu não estou tendo prazer de estar em casa, eu não estou tendo prazer de ir na tua casa, eu não tenho vontade mais de ler a Bíblia. Cai em si e fale: Pai, eu estou pecando contra ti, eu quero voltar para a intimidade com o Senhor. Aquele pai cheio de compaixão abraça o seu filho e beija. Que figura maravilhosa de pai, né? Eu fico pensando, se o Rodrigo tivesse feito isso, a Carol, eu não sei se eu faria isso. Talvez eu ia dizer assim: tá vendo? Aprendeu agora? A gente faz isso, né? Eu avisei, né? Você não ouviu, a gente dá um sermão violento para depois aceitar. Mas o nosso Pai não é assim. Sabe por quê? Ele conhece o meu coração, conhece o seu coração. E antes que o filho falasse, confessasse, ele já o abraçou e o recebeu. Aonde você está nesse momento? Quero concluir. Você talvez esteja aqui na casa do Pai, hoje, esta casa de oração. Mas o Espírito Santo está mostrando que você precisa talvez de alguma mudança, porque está dando lugar ao eu. Está se distanciando do Pai. Está alimentando o eu, fazendo aquilo que você quer, do jeito que você quer, não da vontade do Pai. Deus te trouxe aqui para dizer: volte para a casa do Pai. Mas volte por completo, porque na casa do Pai, a porta continua aberta. Deus quer tratar nosso coração hoje. Nós estamos vivendo nesse tempo de muita insatisfação. E se nós não tivermos nesta comunhão com o nosso Pai, nós não desfrutarmos da presença do nosso Pai dia a dia, com certeza, o eu vai tomar lugar no nosso coração. Esta batalha que é travada, espírito e eu, nós vamos alimentá-lo com a nossa vontade humana, carnal, pecaminosa, e vamos sofrer as consequências. Pode ser que alguém pense: chega da minha família, eu vou viver uma nova família. O início parece ser muito bom. Parece hoje, como nós ouvimos, não tem mais jeito. Como eu ouço isso, pastor? Não dá mais jeito não, o amor acabou. Talvez nunca houve amor, porque o amor que está na Bíblia diz assim: não acaba. Ele permanece. Ele precisa ser renovado a cada dia pelo Senhor. Mas talvez Satanás, esse eu, vai colocar assim: não tem mais jeito não, acaba, porque esse problema não se resolve. Esse é um problema que tem atacado bastante. Esta insatisfação, esse vazio do coração. Mas o Pai veio ao nosso encontro e dizer assim: olha, a porta está aberta. Volte para mim. Eu só quero amar, só quero cuidar de você. Quero te dar a verdadeira paz, a felicidade que lá fora nunca vai encontrar. Você pode ter momentos de alegria, mas essa paz verdadeira, que não depende das circunstâncias, só na casa do Pai, só na presença de Deus. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Como está o seu coração? Quem está ganhando essa batalha? O teu eu, te tornando uma pessoa amarga, que não consegue mais sorrir, que não se alegra com mais nada, que está decidido fazer coisas contrárias ao Senhor. Se você está percebendo que isso já começa a acontecer, hoje é hora de mudança, de voltar. Não experimente cair no chiqueiro. É um lugar de humilhação, e Satanás gosta de humilhar aqueles que o seguem. Primeiro leva lá em cima, depois coloca lá embaixo. Mas o nosso Deus, Ele nos exalta quando nos humilhamos diante dele. Feche seus olhos, fale com Deus.
Eu não conheço seu coração. Eu não sei como você chegou aqui. Mas eu sei que a porta da casa do Pai está aberta para recebê-lo. E essa figura do Pai, indo ao nosso encontro aqui hoje, nesta manhã, para abraçar Pai, abraçar o Filho, beijar, dizer: eu quero alegrar o teu coração. Chega dessa infelicidade, desse descontentamento, esse vazio no teu coração, enche-o da minha presença. Entrega o teu caminho ao Senhor, a tua vida, confia em mim, eu estou agindo. Deus está agindo. Seja uma pessoa alegre de Deus. Quando alguém olhar para você, possa ver Jesus em você, Cristo vivendo em você. E isso vai ser uma oportunidade de falar: como é que você consegue ser feliz num ambiente tão difícil como esse que estamos vivendo? E você vai poder dizer: Jesus habita aqui, Ele é a minha alegria, Ele é a minha paz. Não é reclamando que você vai proclamar as boas novas. Não é insatisfeito. Não é brigando em casa com o esposo, com a esposa ou com os filhos. Não é insatisfeito com o trabalho que você tem. Mas é com gratidão em tudo. Sede agradecidos. Em tudo sede agradecidos. Esta é a vontade de Deus para mim e para você. Fale com Deus agora. Ele está nos buscando nesta manhã. E que Ele encontre um coração aberto, para Ele poder fazer essa transformação. Caia em si. Tem que cair em si. É comigo, é com você que Deus está falando. O que precisa mudar aí? Se você está bem, clame ao Senhor para que continue bem, fazendo diferença onde você está. E o lugar mais importante para fazer diferença não é nem aqui dentro não, é na sua casa. É nos seus relacionamentos lá fora. Se você não tiver essa alegria de Cristo, essa paz de Cristo no seu coração, você não vai fazer diferença, você vai ser mais um nessa multidão. Fale com Deus. Ó Pai querido, não queremos ser dominados pelo eu. Não queremos ter essa atitude prepotente desse filho. Eu quero. Nós não queremos. Nós queremos sim fazer a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos um coração humilde, Pai. Queremos ser guiados pelo teu Espírito em tudo. Ocupe, Senhor, o centro do coração de cada um de nós nesta manhã, para que possamos andar e viver no Espírito, nos encher deste Espírito, para vivermos a alegria do Senhor. Esta alegria que contagia os outros. Pai, como é bom quando nós vamos na casa de alguém que está enfrentando uma luta tão grande, e nós chegamos lá para levar uma palavra de conforto e ouvimos da pessoa como Deus é bom, que a gente chega até a questionar como podemos ouvir isso se a pessoa está tão mal, tão enferma, mas ela tem a alegria de Cristo, seu coração está cheio de paz, mesmo na dor, na aflição. Ó Pai, que sejamos assim, Pai, que possamos refletir Cristo na nossa casa, para o nosso esposo, para a nossa esposa, para os nossos filhos, irmãos com irmãos, refletindo Jesus. E Jesus fala para mim e para cada um de nós: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ó Deus, ouve a nossa oração, toca em nós, e que hoje possamos assumir um compromisso com o Senhor, de te buscarmos, de darmos o primeiro lugar na nossa vida, não o resto de um dia, mas o melhor do nosso tempo, para estar na tua presença, para te conhecer mais, para viver Cristo aonde estivermos. Ouve a nossa oração. Obrigado por podermos compartilhar a tua palavra. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Pastor Valdeci, não cheguei a meio-dia não, mas foi quase. Glória a Deus. Se colocar de pé, querido, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Que bom.
bom a gente poder ouvir uma palavra, né? Quem sabe você já tenha ouvido vários pregadores pregar nesse texto. É um texto lindo, maravilhoso, mas eu tenho certeza que Deus falou diferente ao teu coração nessa manhã. Eu queria propor para você agora, tá? Queria propor para você agora sentir a graça de Deus sobre nós nessa manhã, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, e como a gente precisa ouvir, pastor, uma palavra como essa. Eu queria convidar você a fazer o seguinte: vou dar um tchau para o pessoal de casa aqui agora. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha aí uma ótima semana, que Deus ilumine, viva essa palavra, guarda essa palavra no teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Agora